Olá, irmãos, tudo bem? A paz de Deus a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos bastante novidade aqui, né? Alguns irmãos aí que me acompanham, alguns amigos que me acompanham, que acompanham os meus posts aí, meus vídeos. Então hoje nós temos um fechar de uma grande história. Hoje temos uma conclusão de uma grande obra. Assim como na minha vida, Deus opera obras terríveis, passo por processos, muitas das vezes, que eu nem entendo, mas para quem acompanha desde o primeiro casal, eu sou Humberto Ferreira, preso no dia 17 de dezembro de 2021, sem motivo nenhum, passei 30 dias no presídio, 30 dias não, 90 dias no presídio, e esse é o começo de uma grande e linda obra de amor que Deus fez na minha vida, que ela se conclui hoje, um processo de exaltação, e aqueles que têm acompanhado aí vão se alegrar no que eu tenho para passar hoje, se alegram, porque tem aqueles, né, que seguem fiel aquele mandamento que o Senhor fala assim: se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Muitos choraram junto comigo. Eu agradeço a todos que deixaram recomendações, orações, saudações nas observações do meu canal, do meu vídeo, a cada vídeo postado. Uma leva de irmãos, amigos que começaram a fazer parte do meu círculo de obras. Eu vou chamar círculo de obras porque, na verdade, esse canal ele tem o intuito de contar as obras que Deus operou na minha vida e que elas sirvam e têm servido de edificação para muitas almas, muitas casas, muitas histórias. Eu tenho aí conhecimento, né, de irmãos que relataram aí que depois de participar, né, junto conosco dessa peregrinação, desse processo pós-cadeia, que culminou com a perca do meu ministério na igreja. E hoje nós vamos encerrar esse episódio. Porque quando vem a exaltação de Deus, nós temos que deixar o que é passado no passado. As obras, elas nunca envelhecem, elas sempre serão lembradas, sempre serão eternizadas, sempre servirá para alegria, sempre ela terá aí um efeito na vida daqueles que vão ouvir ainda. Mas a tendência agora é colocar aí, né? Porque agora nós temos um projeto novo, um foco novo. Deus nos colocou agora numa nova batalha. Até hoje, então, eu vou chamar da batalha pós-prisão. O que aconteceu com a minha vida? Todos os processos que eu passei, porque não foi só prisão. A prisão, ela foi uma execução de Deus na minha vida, para que Ele pudesse operar através de mim, através da minha boca, dentro do presídio. E é lógico, toda a ação, né, existe uma reação. Toda ação do céu existe uma reação do inferno. E eu quero hoje aqui tentar dar uma resumida, bem rápido, não quero fazer um vídeo longo, mas quero tentar dar uma resumida para aqueles que não acompanham o canal. O legal seria se você pudesse assistir o vídeo, principalmente o vídeo principal desse canal, que é o vídeo que fala lá, né, do cooperador, despede da Irmandade, porque ali foi a parte mais linda de tudo isso. Ali foi o momento em que Deus apareceu para nos colocar, né, uma certeza que todo aquele processo de prisão que eu passei, Deus colocou naquele dia da despedida junto da igreja, junto da Irmandade, que eu não poderia mais estar junto com eles por não ter mais ministério. Não que eu não poderia estar mais junto, mas quando o ministério tirou o ministério, né, ficou ali uma lacuna. E eu não poderia também, porque a igreja era distante de casa, eu fazia como cooperador, atendendo aquela Irmandade. Só quando eles tiraram o ministério, então achei por bem, né, não estar lá, porque colocaram outro cooperador e a Irmandade muito me amava, e eu quis deixar que a igreja se unisse ao novo cooperador que Deus colocou lá, né, porque se eu tivesse lá, a Irmandade, né, com muito amor, né, que nos deu, nos 14 anos tivemos juntos, seria muito difícil. Então achei por bem me desligar daquela Irmandade para que eles tivessem
né, tivesse a facilidade de aceitar o novo cooperador, né? Mesmo com dores, foi uma decisão muito difícil, né? Porque eu congregava todos os cultos lá e nunca faltava culto, e de repente me vi impedido de congregar lá. Não impedido, né, irmãos? Mas resolvi virar essa página aí que o ministério acatou ali como se eu tivesse realmente sido um criminoso. Mas vamos falar de coisas boas. Então, com a minha prisão, com toda a obra linda, maravilhosa que Deus fez dentro da prisão, quando eu saí da prisão, com um saldo de obras maravilhosas, para quem ouviu as obras que Deus fez, libertando o líder da facção, convertendo o líder da facção, é, 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 salvando da morte outros presos, libertando da enfermidade dentro da cadeia de alguém que estava morrendo. Então são obras lindas, lindas, lindas. Encontrando Deus, um homem com 30 anos de batizado e nunca mais pisou na igreja. São muitas obras, mas você tem que assistir o vídeo lá, tá bom? Bom, mas vamos lá. Então passaram-se 2 anos, dia 2021, 22 e 23, 2 anos na minha prisão. Hoje faz exatamente 2 anos e alguns dias que eu fui preso e fiquei 90 dias. E por força minha não foi, mas por misericórdia de Deus, após sair da prisão ainda passei por um processo pior. Eu acho que o pior não foi estar preso. O pior foi ser solto e ver aqueles que se diziam companheiro, amigo, se afastarem de mim. Entrar na igreja e ver as pessoas cochichando, alguns até comentários maldosos, nos condenando sem a justiça da terra. O Ministério Público não tinha condenado ainda, porque tudo é uma acusação. E como eles não tinham prova, né, o advogado está provando e pleiteando que tudo que eles colocaram no processo não é verdade. Tem aqui também os vídeos, eu sendo julgado pelo juiz, para que não fique dúvida. Tem aí a minha defesa, eu falando com o juiz e o juiz falando comigo. Tem aí o processo, para não fique dúvida, para que outros não venham duvidar do que é verdade e do que não é. E depois que eu saí de lá, né, foi o processo mais difícil. Perdi os amigos, companheiros. Saí muito provado, né, materialmente, que tinha que pagar a dívida do advogado. Graças a Deus, Deus preparou. A minha família se uniu aí para pagar essa dívida. E eu agradeço a eles por ter me ajudado. A família foi muito importante. E o principal foi minha família. Eu lembro que minha esposa sofreu demais, sofreu demais. Eu lembro que primeiro dia de visita, quando ela foi me visitar, ela estava com os dentes da frente quebrados naquele dia. Um dia antes dela ir para a visita, ela passou mal e caiu de boca no chão, quebrando os dentes. Foi me visitar desse jeito mesmo. E aquilo muito me atribulou, falando: Senhor, estou aqui fazendo a tua vontade, e as coisas acontecem desse jeito, né? Fiquei muito triste, mas tudo foi caminho de Deus, e as coisas foram caminhando após eu sair da igreja, da prisão. Passei por um processo difícil material, porque não encontrava emprego, estava desempregado. Um pouquinho de dinheiro que eu tinha ainda, o próprio Ministério Público bloqueou minhas contas, pegou tudo, achando que eu era realmente, achando não, né? Colocando que eu era um criminoso. E assim, foi uma prova muito grande, uma luta muito grande. Mas eu chegando em casa ainda continuava recebendo recadinhos de preso. Eu tenho muitos recadinhos de preso aqui, tem um saquinho cheio de recados de presos que me mandavam, agradecendo por ter levado um Deus para eles que eles não tinham, que eles não acreditavam mais.
um Deus que eles achavam que era cruel, que tinha colocado eles lá. Quantos presos, quantos e quantos presos. Hoje eu tenho aqui papéis escritos à mão deles, dizendo: olha, eu não sei o que seria da minha vida se você não tivesse passado lá e me apresentado esse Jesus Cristo compassivo, fiel e amoroso, dizendo que ia tirar eu de lá e tirou. Hoje eu ainda converso com alguns, né, poucos que nós tivemos presos junto, que Deus fez a obra na vida dele. Então tudo isso foi muito importante, porque quando aqui fora, depois da cadeia, vinha aquele momento de aflição por causa das portas tudo fechadas, eu ia chorar e reclamar com Deus, e me vinha essa lembrança das almas que Deus fez as obras, das obras que foram feitas da cadeia, dos cultos que Deus deu a graça de me tomar pelo seu Espírito Santo lá dentro, e manifestar sua glória e o poder dentro de uma cela com bandidos de todas as periculosidades, né? E quando eu estava aqui fora chorando, lamentando porque estava tudo fechado as portas, Deus me fazia lembrar as obras que Ele tinha operado dentro da cadeia comigo, e foi isso que me susteve. Só que eu pensava, um dia será que vai vir uma exaltação, Senhor? E eu pensava assim, será que vou ser julgado e o ministério vai devolver meu ministério? E cada culto que eu entrava de cabeça baixa, nos anos se passava, mas as pessoas parece que não se esquecia. Quantas e quantos cultos nós queríamos congregar, mas chegava lá, minha esposa passava mal, ficava triste, por quanto lembrar, né, de outrora que a gente tinha liberdade, tinha honra, né, junto do ministério, junto dos irmãos, e de repente me viram um irmão sentado no fundo do banco de cabeça baixa. Minha esposa não aguentava sair, muitas das vezes saía da igreja, mas foi passando, fui aguentando, congregando, não parei de congregar não. Lógico, não congregava mais da mesma maneira, né, porque era um outro ser, era uma outra situação, era uma outra fé, era uma fé mais estabelecida, era uma fé dentro de uma carne machucada pelas condenações daqueles que deveriam abraçar, mas tudo bem. E o tempo foi passando, um ano se passou e as coisas se apertaram materialmente dentro de casa. Fiquei eu desempregado, fiquei eu, minha esposa desempregada e eu com 3 filhos, e a situação muito difícil. E de repente o único carrinho que eu tinha, fui tentar vendê-lo, caí num golpe, perdi o carro. E para dizer que eu não ficava a pé, alguns irmãos se uniram aí, me colocaram uma motinha, né? Deus colocou uma motinha na minha mão, e essa motinha foi até o meu ganha-pão por algum tempo, trabalhando de motoboy para trazer o dinheiro, a comida dentro de casa. E no primeiro ano foi muito difícil mesmo. No segundo ano, que foi o ano agora de 2022, as coisas apertaram mais ainda, esposa desempregada, mas eu arrumei um emprego, fui trabalhar no hotel de um irmão, o irmão me chamou para trabalhar no hotel, e eu com 2 faculdades, com pós-graduação, com uma carteira cheia de experiência, de chefia, de muita coisa que eu tinha em São Paulo, que hoje eu moro em Rondônia, mas minha carreira profissional de São Paulo, uma empresa que me trouxe para Rondônia, e as portas não abriam para o meu emprego de jeito nenhum, não conseguia uma porta. Eu batia, a porta não abria, o Senhor falava: calma, que eu vou vir para uma obra. E eu não entendia por que as portas não abriam, até que esse irmão me convidou para trabalhar, fazendo compra pro hotel do irmão. E eu confesso, irmão, quando preparou aquele emprego, o dinheiro era pouco, salário de R$ 1.500, não pagava nossas continhas, mas dava para comer, louvado seja Deus. E eu agradeci o irmão, contei para ele que eu estava sendo processado, ele já sabia, porque ele também era da administração na igreja, ele sabia do meu processo, eu contei para ele. E no dezembro de 2022 foi meu julgamento, né? Foi meu julgamento. Eu estava trabalhando no hotel e na semana do julgamento, semana onde eu ouvi as testemunhas, semana do juiz me ouvir, foi uma semana que eu
eu ia trabalhar, fazia tudo correndo meu trabalho e depois ia para o julgamento, né? Os horários de julgamento era no período da manhã. Eu ia para acompanhar meu advogado e as testemunhas. E foi uma semana inteira de julgamento. Tá aqui os vídeos, tá aí no canal. Os vídeos, pelo menos do meu julgamento, tá aí no canal. E eu vi que aquele julgamento, quando terminou o julgamento, mas não houve, não é que terminou o julgamento, né? Nós fomos nos defender, né? Nós fomos nos defender nesse julgamento, o Ministério Público nos acusando e nós fomos nos defender sem prova nenhuma. O Ministério Público não tem prova nenhuma, eu nunca fiz nada de errado, nada, nada, nada. Mas o Ministério Público montou um processo de mentira, de falácias, de criações que não tinha nada a ver. O poder público não tinha nenhuma prova, não tinha nenhum envolvimento meu com crime organizado, com a quadrilha que eles falam que existia. E tudo aquilo ali, naquela semana de processo, foi muito difícil. Quando terminou aquela semana de processo, já era a última semana de dezembro, e eu conversando com o irmão fala, não, irmão, ainda não veio a condenação, né? Porque agora vem as alegações finais, pode ser que saia rápido, pode ser que demore. E aquele irmão, eu falei, irmão, mas eu agradeço o irmão, porque o irmão me deu o trabalho, porque se eu for preso, né, se eu for condenado, vocês acham que eu sou culpado, se eu tiver que passar por esse processo, pelo menos eu estando com a carteira registrada, né, depois a minha esposa terá um auxílio reclusão, né, porque paga para preso, para as famílias os presos que trabalhavam. Então olha só, irmão, a minha preocupação era se eu fosse preso, é como se eu tivesse ainda a preocupação de ser preso, mesmo que Deus nesse assunto, Deus se calou. Eu buscava a palavra, o Senhor falava, há um tempo para todas as coisas, há o tempo de você cantar, e era tempo de eu chorar, irmãos, eu gemia e chorava, e aquela semana, depois do julgamento, aí veio a primeira semana de janeiro, aquele irmão me chamou, irmão, vou ter que mandar você embora. E eu não sabendo por quê, falei, irmão, fiz alguma coisa de errado. Ele falou, não, irmão, é que agora em janeiro mesmo cai muito o serviço, vou ter que te mandar embora. Eu pedi pro irmão, não manda eu embora não, irmão. Aguenta mais um pouquinho, irmão. Aguenta mais um pouquinho, irmão. Só para que eu possa manter registrado em carteira. E ele, não, irmão, não posso não. E se ajuntando a isso, era muito humilhado dentro daquele hotel. O irmão me humilhava muito. E aí ele tinha uma esposa que era, na verdade a chefe era a esposa dele. Irmão, me humilhava muito, muito mesmo. Tinha hora que eu chorava, mano, porque do jeito que eles me humilhavam. Mas eu entendi que aquele processo naquele hotel era para eu aprender por que que eu era, por que eu era, por que eu sofria e por que eu não tinha alcançado a riqueza. Eu perguntava, Senhor, esse irmão tão rico, Senhor, que diferencia, né? Falei isso no mesmo vídeo. Mas, irmãos, era para saber, irmãos, que a riqueza no meu caminho, ela só ia atrapalhar os propósitos de Deus, porque a riqueza embebeda o homem, a riqueza muda o homem. Quantos irmãos, conheci irmãos aí, ó, que eram nossos companheiros, que Deus muito abençoou e mudaram sua condição, já não são mais o mesmo. E eu perguntei, Senhor, mas por que eu não consigo, Senhor? Por que tu não me abençoa? Aí eu entendi, lá no hotel eu entendi, que um dia o Senhor falou, se eu tivesse dado a riqueza, você seria igual a eles. E isso não me agrada. E assim eu entendi. E foi passando o tempo. Esse ano complicou mais as coisas, fiquei desempregado, minha esposa desempregada. E foi até o mês de julho, né? Mas mês de julho Deus mandou um anjo dentro de casa, eu nem queria nem orar, não estava mais orando. Mas passou um irmão aqui dentro de casa, eu estava trabalhando no motoboy, ele falando que queria orar comigo, que não saía da cidade sem antes de orar comigo. Eu falei que não queria, eu correndo dele. Mas até que à noite ele me cercou 1h da manhã, falou, hoje eu vou para tua casa, nós vamos orar. E viemos aqui para casa, e na oração ele apontou o dedo para mim e falou, olha, Deus está te devolvendo a tua capa, Deus está te devolvendo a tua força, Deus está começando uma obra agora dentro da tua casa. O que está parado vai começar a andar e Deus vai começar a fazer um movimento dentro da tua casa. E me deu uma data, era de 27 de junho mais ou menos, isso.
Ele falou de 27 de julho. Tem o 7 aqui e 27 de julho. É o dia em que Deus vai aparecer por uma grande obra na tua vida. Irmãos, eu confesso que eu não senti a presença de Deus, mas eu peguei um papelzinho, coloquei aquela data, falei, se foi Deus, e guardei, escrevi no papelzinho, o dia da benção da promessa de Deus, dia 27 de julho. Guardei aquele papelzinho dentro da minha carteira e fui embora, tocar minha vida. E ali as coisas apertaram mais ainda, mas quando veio no dia 26 de julho, uma prova terrível, eu levantei de manhã e fui orar, falei, Senhor, eu não aguento mais, minha existência não vale nada, seria melhor que tu me levasse embora, porque eu não aguento mais. E de repente chega meu filho, depois dessa oração, chega meu filho, pai, passei na medicina. Meu filho pobre, né, nós não tem dinheiro para pagar nada, mas ele estudou 3 anos aí e a gente fez um voto, que o dia que Deus desse essa vitória, e naquele dia, 26, ele falou que no outro dia ele estaria indo dentro da faculdade fazer a matrícula para cursar medicina, que era o sonho dele. E ali eu fiquei muito alegre porque ele foi confirmado. E quando foi, mais tarde veio meu outro filho, pai, a aeronáutica me chamou, eu vou servir na aeronáutica. Ele tinha vontade, um desejo muito grande, e a porta abriu para ele na aeronáutica. E no mesmo dia chegou minha esposa, um telefonema, ligou para ela retornar para um trabalho, para ela ir para uma porta de emprego que abriu, que ela muito gostaria. E ela foi para aquele trabalho também, fechou naquele dia, no dia 26, acertou os detalhes para ela ir no outro dia começar. Quando foi no dia 27, no outro dia, eu levantei, orei agradecendo a Deus, que era o dia da vitória do meu filho, do na aeronáutica, da minha esposa, que é da porta de emprego, e do meu filho da medicina. No mesmo dia, a porta se abriu para os três, e naquele dia eu falei, ô Senhor, está tudo muito bom, não tenho palavra para te agradecer, mas poderia hoje também ser o dia da minha exaltação, fazer alguma obra. E de repente o telefone tocou, seu Humberto, o senhor pode vir aqui, nós queremos fazer uma entrevista com o senhor. E ali eu confesso que eu pensei, poxa vida, deve ser algum trabalhinho, né? Porque eu estava mandando currículo para ajudante, para servente, para qualquer coisa, porque eu já não acreditava mais que dentro da minha profissão, que um dia Deus me abençoou por conta da faculdade, mas eu já não acreditava por conta da minha idade de 56 anos já avançado e muito tempo parado, eu já não acreditava. Aí fui lá naquela empresa, era dia 27, até esse dia eu não lembrava mais daquela pregação. E nesse dia 27, fui lá dentro daquela empresa, cheguei dentro de uma empresa grande, muitos funcionários, aquela coisa bonita. Falei, meu Deus, lembro que outrora eu trabalhava em empresas grandes, era abençoado, assim, tinha um salário, tinha férias, tinha 13º, uma mesa farta, assim, quando eu trabalhava, exercia a minha profissão. Aí entrei dentro daquela empresa, não tem quem ia me recebesse, demorei lá, levei um chá de cadeira, até que saiu um senhorzinho lá. Olha, vem aqui, ninguém falou com você não, então vem aqui que eu mesmo vou falar com você, me levou pra uma sala, eu pensei que era alguém qualquer. E ele falou, então você entende de logística? Eu entendo. Então tá. Ele não falou muita coisa, e eu também não falei muita coisa, que eu nem sabia nem porque que ele estava me chamando, pensei que era para trabalhar em depósito, carregar caixa. E ele foi muito rápido ali, então tá bom, eu gostei do teu currículo, tá? Qualquer coisa a gente volta a te chamar. Já saí ali desanimado, falei, vai chamar nada. Nem conversou comigo direito, vai chamar nada. Voltei para casa, quando foi na hora do almoço ali, meu filho já tinha ido na faculdade, fez a matrícula. Meu filho já tinha ido para a aeronáutica fazer ali o fichamento. E a minha esposa já tinha ido para o trabalho, glória a Deus, 27 de julho de 2022. E eu estava ali na hora do almoço, almoçamos junto, minha esposa e meus filhos, foi uma alegria, né? Eu até esqueci da minha prova, mas de repente o telefone tocou. Enquanto nós almoçávamos, senhor Humberto, o senhor pode voltar na empresa ainda hoje, para nós acertar os detalhes. E era 27 de julho. O senhor foi contratado, senhor Humberto, e nós aceitamos aí, o senhor foi escolhido para exercer o cargo de gerente de logística dentro dessa empresa. Essa empresa é grande, tem 1.200 funcionários, e o senhor vai ter subordinado, quase 200 subordinados.
o senhor pode vir aqui para nós acertar o salário que nós vamos pagar para o senhor e já acertar os detalhes para o senhor começar a trabalhar conosco? Irmão, eu dei um glória tão grande na mesa, foi uma alegria, falei para minha esposa ali abraçando, e fui para aquela empresa, entrei dentro daquela empresa, e dentro daquela empresa eu orei ali e falei, Senhor, que eu entre aqui, que seja uma porta aberta por Ti, Senhor, então entra junto comigo, Senhor, estou feliz, não esperava mais ser um gerente, né, coisa que eu fui ainda quando era jovem, não esperava mais, mas Tu tomou o caminho, não foi o homem, mas foi a Tua mão que abriu essa porta, e louvado seja Deus. Aí ele falou assim, anota o número, anota agora o número aqui, o endereço para você fazer o exame médico. Aí eu peguei um papelzinho, eu vou abrir minha carteira, tirei um papel para fazer anotação. A hora que eu abri a carteira, peguei o papel, estava escrito assim, dia 27, o dia da promessa de exaltação. Glória a Deus. Naquele momento, eu olhei para o papel e dei um glória. A mulher ficou olhando para mim, eu falei, glória a Deus. Ela olhou para mim, São Humberto, anota o endereço e fui embora. Lembrei que o dia que Deus prometeu não foi um dia antes e não foi um dia depois, foi no dia. Deus chega na hora dele, Deus não chega nem atrasado e nem adiantado, Deus chega na mesma hora. Tem um ditado aí no mundo que fala, Deus tarda, mas não falta. Não, Deus não tarda e nem falta, Deus chega na hora certa. E tempo passou ali, irmão. Fiquei 4 meses dentro daquela empresa, irmão, e os 3 meses foram de completa paz. Os donos se apaixonaram pelo meu trabalho, que eu sabia, foi uma coisa da minha profissão que eu sempre fui muito bom em fazer, resolvi alguns problemas daquela empresa muito rápido, e eles ficaram ali maravilhados com os resultados, com a mudança, que tão pouco tempo, em 3 meses, eu consegui resolver problemas que eles tinham há muito tempo, e ali eu fiquei 3 meses com perfeita paz. Mas um dia esse dono me chamou e falou, olha, eu vou mandar você para outro estado, porque nós, nas nossas filiais, para você implantar o que você implantou lá também. E não chamou a minha chefe. Eu não entendi, o dono me chamou direto, não me chamou minha chefe, que era uma mulher, mas eu percebi que quando eu saí daquela sala, aquela mulher foi tomada por um espírito tão grande, de inveja, de sei lá, ela ficou muito irada, muito revoltada, vendo os donos me tratar direto comigo ali, e eu não pude fazer nada, não pude fazer nada. E ela começou a me perseguir. A partir daquele dia começou uma luta, uma guerra. Aquela mulher me perseguia, aquela mulher desfazia, tentava manchar tudo que estava fazendo de bom ali, criando histórias falaciosas, mentirosas. E eu só orando e entregando na mão de Deus, porque eu vi que era coisa do inimigo, que eu vi que era coisa do adversário trabalhando. E eu continuei ali, mas naquele mês as coisas se apertaram. E um dia, numa reunião com meus funcionários, o dono me chamou, aconteceu isso aí e tal, você não podia agir assim. E naquele dia, momento eu falei assim, olha, eu vou embora, porque se vocês não confiam em mim, então eu vou embora. E ele não deixou embora, o dono deixou embora, não, fica aqui, porque isso é coisa da mulher lá tal, e fica aqui, tá bom, eu posso trabalhar, me deram mais liberdade ainda, porque eu falei, olha, desse jeito não pode continuar, porque eu quero fazer as coisas, e vocês me colocaram debaixo de uma pessoa que não está me deixando trabalhar, não tem nada contra, uma pessoa muito esforçada, mas eu tenho mais conhecimento, que foi toda a minha carreira, são mais de 30 anos de experiência, então quando eu vou fazer alguma proposta, eu sei o que eu estou fazendo, mas aquela pessoa se levantava com muita ira e queria bloquear tudo que eu estava fazendo. E eu pedi para o dono, falei, olha, eu quero autonomia para mim poder ficar aqui, e eles me deram, falou, a partir de hoje, chamou ela, falou, a partir de hoje você não manda nele, e a partir de hoje ele tem toda a liberdade para fazer o que quer, me deram essa autonomia. Mas aí o inferno só aumentou mais o fogo na caldeira, porque essa mulher começou a me perseguir grandemente, começou a me atrapalhar, e eu comecei a orar e entregar na mão de Deus. E um dia os patrões estavam viajando, eu queria fazer uma situação, resolver uma situação lá do meu jeito, que era a situação mais correta a ser, mas aquela mulher se irou grandemente, e eu vi que ali tinha alguma coisa muito errada, e eu coloquei na mão de Deus, Senhor, eu não estou entendendo, se eu estou abrindo essa porta, agora estou passando luta e aflição aqui, esse demônio querendo me atrapalhar, Senhor, querendo impedir, e o Senhor falou, fique em paz, que eu estou vendo tudo, meus olhos estão contemplando tudo, fique em paz.
E resumindo, passou 4 meses, na terça-feira, dia 1º de dezembro, acho, se não me engano, o dono não estava, estavam viajando, e eu recebi uma ligação do RH para mim lá, e eles estavam me demitindo. Eu achei ali, nossa, que eu não era o que eu estava esperando, porque eu estava com bastante, como você diz, eu estava bastante moral com os donos, e eu não entendi. Estava sendo mandado embora, mas não questionei, mandei um recado pro dono, ó, obrigado por qualquer coisa, perdoa se eu fiz alguma coisa de errado aí, tô saindo, não sei porquê, mas ele falou, seu Humberto, o senhor tá saindo, não é pela minha vontade, o dono falou, mas quando essa empresa cresce, aí a gente passa a não ter, mas tem uma mulher aí, que você sabe quem é, né, que essa pessoa, como tem sociedade, ela detém aí um certo poder junto do outro dono, e eu não tenho, eu sei que o que você fez aí foi algo muito bom, que a gente realmente precisava e você conseguiu. Você foi o único que conseguiu. Teve 4 gerentes antes de você, teve gerente que ficou 4 anos e não fez um décimo que você fez. Mas a porta está se fechando, mas não somos nós, deixa essa porta aberta. Eu, irmão, com toda a humildade, falei, não, tá tudo certo, patrão, sem problema nenhum. E fui sem brigar, sem questionar, fui. E fui chorar nos pés de Deus. Senhor, eu não estou acreditando, Senhor. Desempregado agora, de novo. E o Senhor mandou a palavra e falou, olha, eu estou vindo aí. Você não está vendo, mas meus passos estão na sua direção. E eu procurei ficar calmo, né? Minha esposa aí estava trabalhando, meu filho na aeronáutica, o outro meu filho fazendo medicina. Precisaria de eu estar trabalhando, né? Porque só o salário da minha esposa não pagaria as contas. E eu fui buscar de Deus, né? Mas fiquei, sabe, na verdade, mano, depois dessa empresa que me mandou embora, aí eu falei pra bem, falei, bem, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais procurar emprego, eu vou tentar fazer alguma coisa dentro de casa, alguma coisa na internet, alguma coisa aí, sei lá, tem tanta forma, né? Eu vou tentar aqui, não vou mais passar humilhação dentro de empresa, só sofrimento, acho que eu já tô velho para isso. E fiquei. Aí quando passou o tempo, isso aí foi na terça-feira, na segunda-feira fui mandado embora, na terça recebi uma ligação dessa empresa Acuda, do presídio. Olha, nós temos uma vaga aqui de gerente administrativo, queria convidar você para participar desse processo. E eu fui, mandei meu currículo, preparei ali, fui lá, visitei. Quando eu entrei lá, Mandade, eu comecei a ver algo assim, falei assim, ó, que mistério é esse na minha vida, Senhor? Eu fiquei dentro desse presídio 3 meses, Senhor, em grande luta e aflição, mas vendo obra, vendo milagre, vendo tu operar, vendo tu arrancar da mão de Satanás muitas almas. E agora eu tô aqui dentro de novo, dentro do presídio, Senhor. E ali eu confesso que eu comecei a não entender que caminho era esse, mas eu senti algo surreal. Falei, como, Senhor, eu dentro do presídio de novo? Só que dessa vez agora para trabalhar. Irmãos, então, como as coisas são complexas na vida do crente, o escolhido de Deus, já falei, nós temos os chamados e os escolhidos, e cada um distinto dentro da sua movimentação de Deus e do propósito de Deus. O chamado e o escolhido. O escolhido, ele é dessa forma. Eu sempre me vi como escolhido, sempre falei para minha esposa, tu é chamada e eu sou escolhido. Você é chamada para cuidar de alguém, eu sou chamado para fazer alguém se arrepender, para encontrar essas almas. E eu, por ser escolhido, os processos na minha vida são sobrenaturais, as obras são sobrenaturais. Irmão, se eu fosse contar obra para vocês aqui, o que Deus fez na minha vida, nós ficaria aqui noite e dia e não acabaria as obras que Deus fez, irmão. Deus, na vida do escolhido, ele opera, porque o escolhido sofre demais, mas quando ele põe o joelho no chão e chama o céu não se nega. Eu já vi, irmão, Deus fazer justiça. O escolhido, irmão, ai daquele que cruza no caminho do escolhido. Sabia, irmão? O homem que é escolhido, ele tem um carinho. Deus tem um carinho por ele, ele sofre na terra, irmão. Ele passa as tribulações que não é para qualquer um. As minhas guerras são desde criancinha, nasci num lar tribulado, com pai alcoólatra, com pai separado. Logo cedo
passando por tantas aflições, quando criança, abusado sexualmente, de todas as formas. E aqui, irmãos, eu entendi. Todo o processo na minha vida levou anos para mim entender por que as coisas não davam certo, por que eu não ficava rico. Sempre, se o negócio é estudar para ser rico, fui lá, estudei, não fiquei rico. Se o negócio para ser rico precisa ter uma empresa, fui lá, abri empresa, abri duas, abri três, abri quatro e não fiquei rico. Até entender que o escolhido nessa terra, o processo dele é diferente na vida dele, eu comecei a entender que aqui na terra não são as minhas escolhas, não são o meu propósito, são os propósitos divinos. É aquilo que Deus escolhe. E assim, a Jacundá me chama, e quando eu entrei lá dentro, aqueles demônios, na Jacundá, essa empresa que eu entrei chama Acuda, uma ONG. O nome dela é Acuda. Quantas vezes nós acudimos o jovem, o menino, o provado, quantas vezes nós acudimos. E hoje eu estou dentro de uma empresa que chama Acuda. Algo surreal aconteceu e está acontecendo na minha vida nesse exato momento que eu compartilho com vocês. E eu fui lá, entrei lá, aqueles demônios, que eles fazem a arte lá com os presos. Essa empresa é uma empresa que ela é responsável por associar os presos que pegaram muito tempo de cadeia, pegaram 20 anos. Então eles têm que pegar esses presos, é escolhido, né, por alguns processos, e esses presos vão para dentro dessa ONG. E essa ONG tem a finalidade de tratar mentalmente, espiritualmente, psicologicamente e profissionalmente. Tem que dar um emprego, tem que dar um sentido de família, tem que dar um Deus para eles acreditar e tem que dar uma esperança para que eles possam se preparar para sair de lá. A função da Acuda é acudir, porque essas pessoas estão em conflito com a lei e estão em condições desfavoráveis, porque passaram muito tempo presos, ou eles estão cauterizados na sua mente criminosa, ou eles estão com problema psicológico. E é lá dentro dessa empresa, dentro dessa ONG, em que eu fui contratado. Hoje, foi um processo seletivo de 50 gerentes dentro da minha cidade, e eu participei desse processo. Semana passada sobraram 8. Mas, irmãos, eu não tinha dúvida nenhuma desde o primeiro dia que eu entrei lá dentro. O dia que eu entrei lá dentro, que eu fui fazer a entrevista, a hora que eu entrei lá dentro, eu falei: Senhor, tu me quer aqui de volta, isso aqui é tua mão e não outra coisa. Porque teve alguém que entrou lá e falou: meu Deus, isso aqui é do capeta, isso aqui é do inferno, tinha demônio, estátuas assim de dragão com chifre para todo lado, irmão. E aqueles enfeites na base dessas religião hindu, essas coisas esquisitas, mano, que talvez muitos nem viram, irmão. E ali dentro daquele lugar eu fui vendo os presos, já encontrei, teve um que passou perto de mim assim, assobiando o hino da congregação. Eu olhei assim: ei, meu irmão, você é meu irmão, né? Eu sou sim, sou da Congregação Cristã do Brasil. Eu tô aqui. Eu falei: irmão, é mesmo, tá? Tô aqui, irmão, não cometi, mas tô aqui acusado de um erro que não cometi. Ele falou: irmão, sei como é que é isso. E ali eu dentro daquela associação e vendo aquelas coisas, irmão, o meu coração temia e tremia, porque o que eu estava vendo ali era coisas que eu nunca tinha visto. Parecia que eu estava mesmo dentro do inferno, sabe, andando naqueles filmes, daqueles castelos chinês, japonês, cheio de bicho, de dragão, de cobra, aquelas coisas, irmão. E eu entrei dentro daquele lugar, lá foi: Senhor, é tu que me quer aqui, Senhor, tem misericórdia. E fui ali, ele mostrando tudo aquilo ali, o que faz os presos. Um preso que mexe com ervas para tratamento, outros presos que mexem com acupuntura, com terapia japonesa, aquelas coisas. Aí vi o salão lá, que é um salão que eles falam assim: ó, aqui nós temos culto para os presos, tem culto evangélico, tem culto ecumênico, tem culto católico, tem culto de Umbanda, tem culto do chá do daime, não sei se vocês já ouviram falar, uma seita aí que usa essa erva dessa raiz de uma árvore aí para ele sentir Deus. E ele falou assim: olha, para você que vai trabalhar, quem for gerente administrativo, se você não tiver medo, a gente já fala assim: ó, isso aqui nós estamos trazendo para vocês conhecer, porque se você já tiver medo, você já nem participa do processo seletivo,
porque o negócio aqui a gente entende que assusta, né? Porque o preso quando chega aqui, a gente coloca a arte na mão dele, ele tem que pôr para arte, ele tem que tirar dentro dele para fazer a arte. Aquela arte que ele faz, normalmente ele tira de dentro dele. O que tem dentro dos presos, se não demônio, se não mal? Então eles desenham esses bichos feios, essas caveiras, essas coisas demoníacas, porque é o que está dentro dele. Então, se vocês não se assustarem com isso, vocês continuarão no processo seletivo. Agora, quem se assustar, eu já vou falando, é aqui que vocês vão trabalhar, é aqui que vocês vão passar o dia, junto com o estrupador, com o assassino, com traficante, com pessoas que estão realmente condenadas por muito tempo, que fizeram mesmo, pessoas que realmente estão à margem da sociedade e nós precisamos trabalhar essas pessoas para devolver ela para a sociedade. E eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, mas eu comecei a sentir, falei, Deus, é tu que me quer aqui dentro do inferno? E eu sei que eu passei aquele dia ali. E eles não deixaram, porque eu cheguei 15 minutos atrasado e eles não me deixaram participar. No primeiro dia eles não deixaram participar. Eu falei, mas irmão, foi quase de propósito. Eu falei, se for Deus, eles vão me chamar de novo. Eles vão me chamar de novo. Aí eu não fui, não participei. Alguém me mandou até, você não veio, então você está fora do processo seletivo. Eu falei, tá bom. Eu falei, para entrar lá tem que ser enviado por Deus. Se fosse por Deus, não ia acontecer isso, não ia atrasar, né? Mas aí no outro dia ligaram, falou, nós temos uma nova oportunidade para você, você pode vir aqui amanhã, tal horário e tal, para você participar. Aí foi nesse dia que eu entrei lá dentro, conheci o irmão lá dentro e todas aquelas coisas. Irmão, assustador um ambiente de prisão mesmo, mas os presos ali, né? E a ideia é deles ter um gerente administrativo, cuidar daquela ONG, né, da parte financeira, que eles alcançaram acho que um projeto novo ali, né, de aumento ali, de tamanho, né, novo projeto que eles ganharam lá, e aquela empresa virou muito grande, um projeto milionário lá do governo para a ressocialização de presos, e eu tava lá. Irmãos, eu confesso que vendo tudo aquilo lá, quando eu saí, irmãos, eu fui para a igreja. Eu falei, Senhor, eu tô assustado. Eu saí do presídio, a porta do emprego meu fechou ali sem nenhuma justificativa, e agora essa empresa me chama sem eu nem ter mandado currículo. Senhor, eu não tô entendendo. E Deus mandou para a palavra, irmão. O escolhido falou assim, irmão, tu é escolhido de Deus, o escolhido, ele vai enfrentar batalhas que não é qualquer um. Deus confia, assim como Deus confiou em Davi, Deus está confiando em você, você é escolhido. E vai ter uma obra, tu não vai entender ainda, mas saiba de uma coisa, é projeto de Deus. E ali saí com aquela palavra e tal, e fui. Quando foi no próximos dias, aquela empresa me chamou de novo, você passou no processo seletivo aí, né? A gente queria continuar aí esse processo seletivo, você está na turma aí do selecionado para a próxima fase. Aí me deram ali um teste, me deram algumas coisas ali, e eu fiz aquela prova tal, fiz aquele teste, e eles pediram uma carta de mão. Redação. Eu vou postar aqui nesse vídeo aqui, eu vou postar essa carta da redação que eu fiz para vocês verem, que eu começo assim, porque ele pergunta assim, o que você sentiu quando você entrou e o que você acha da CUDA? E ali eu comecei a pensar, e eu falei, eu vou escrever a verdade, eu não vou mentir, porque para uma empresa, né, igual na última empresa, eles pediram antecedentes criminais, e eu fiquei muito preocupado, na última empresa, né, que eu fiquei os 4 meses, fiquei muito preocupado de aparecer o meu processo, que eu estava sendo processado ali por formação de quadrilha, estelionato, crime organizado e tal, uma besteira lá que o Ministério Público colocou, e eu fui e fiquei preocupado, né, para eles não saber. Mas nessa daí eu falei, se é Deus que está movimentando, então eu vou falar a verdade. Eu já comecei falando assim, olha, quando eu entrei pelas portas da CUDA, eu na verdade eu vivenciei o que eu já tinha passado, porque eu passei 3 meses no presídio, em convivência com os presos de toda qualquer espécie. Então tudo que eu senti é uma vontade, uma verdadeira força e vontade de poder fazer alguma coisa, porque lá aconteceu muitas coisas boas, eu pude ajudar muitas pessoas,
eu estava de volta. Então eu queria, era um desejo pessoal de poder fazer alguma coisa pelos presos, para as pessoas que estão ali à margem da sociedade. Irmãos, e resumindo, foi muito bom a minha redação, entreguei para eles. E quando foi na sexta-feira agora, me chamaram e fomos lá. Olha, sobrou 8 da redação, do teste aí, sobrou 8. Aí sobrou 8, 6 homens, 6 mulheres e 2 homens, e sobrou 8. E ali foi dada ali, né, uma entrevista, tá? Fizeram uma entrevista falando ali o que eles procuravam, que não era, que o que eles procuravam não estava mais o peso do conhecimento técnico da profissão, de banco, de quantos pagar, não seria eliminatório. O que seria eliminatório se a pessoa não tivesse vontade, se não amasse pessoas. O que faria que as pessoas não passassem mais dentre aqueles 8 ali, e seria escolhido o mau filtro de 3, iam tirar 3 ali para continuar o processo, e aqueles 3 que sairiam dali é porque eles demonstrariam conhecimento, além do conhecimento técnico, um desejo social, um coração amável, ligado à causa de querer ajudar pessoas. Eu confesso que eu não falei muitas coisas, porque eu falei, Senhor, eu tô aqui porque é tu mesmo. Eu já sabia, irmão. Eu já sabia que aquela vaga era minha, eu sempre soube. Desde o momento que eu entrei lá, eu sempre soube. Por quê? Porque eu vivia buscando, falava, preciso voltar no presídio, eu quero continuar ajudando. E eu procurei alguns irmãos para ir lá, para atender culto junto com eles, e os irmãos não deixaram. Os irmãos me convidavam, mas da boca para fora, e nunca vieram até mim. E ali eu fui levado a esse sentimento, né, de passar a coisa do jeito que era, e eu não comentei muita coisa. Ele só perguntou para mim assim, seu Humberto, e aí, o que o senhor acha? Eu falei, eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para amar essas pessoas. Se tem alguém que ama pessoas aqui, sou eu. Eu já tive aí. E eu sei o tanto que eles precisam de amor. E eu tô aqui. Se Deus confiou para mim essa missão, pode contar comigo. Aí, resumindo, eu não falei muita coisa, irmão, porque diferente que eu trabalhava na última empresa que eu fiz entrevista lá, né? Eu falei de todo o meu conhecimento, de toda a logística, de processos, de computador e coisas. E ali eu fui falando só o necessário. E as coisas passaram. E quando foi na sexta-feira, terminou essa entrevista. Quando foi no sábado, já tinha um zap, eu nem vi, tinha um zap 9 horas da manhã, do presidente dessa associação querendo conversar comigo. Como já era tarde, aí eu respondi ele, eu falei, desculpa, eu não vi teu zap agora, se tivesse me ligado, mas eu vi o zap agora. Ele falou, não, é que eu queria conversar com você, mas agora eu já saí daí do escritório, você pode me procurar. Depois eu vejo se a gente vai conversar mais. Tá bom. Aí quando foi domingo à noite, ontem à noite, segunda-feira à noite, dia 1º, ele me ligou, já era 10 horas da noite. São Humberto, você pode ir amanhã lá no escritório? 9 horas da manhã eu fui. Então fui lá hoje. Eu fui lá hoje, avisei, né, alguns aí do grupo aí, fiz um vídeo na hora que eu tava indo. Então eu tô aqui para dar a resposta para vocês, que não é a porta que Deus abriu na minha vida, é o projeto que Deus tem na minha vida. Não é uma porta de emprego, é um propósito de Deus. Não é lá para mim. Ele perguntou, seu Humberto, eu tenho aqui para definir o salário para você, e eu queria saber se você aceita ganhar isso. Ele passou o valor ali, o salário maior do que eu ganhava nessa empresa que eu fiquei 4 meses, maior. Ele falou, eu falei assim para ele, seu Luiz, eu posso te dizer uma coisa de coração, se o senhor falasse para mim que esse serviço seria voluntariado, que não ia ter salário, mesmo assim eu ia aceitar, eu ia fazer esse trabalho de graça. De graça. Ele falou, não, mas como assim? Não, eu ia fazer de graça. Não, mas você tem família. Eu falei, eu sei, não estou falando que eu vou fazer de graça. Estou falando que se o senhor falasse para mim que era voluntariado, eu tenho certeza que eu iria aceitar, porque eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui não é um emprego que eu estou aceitando. É uma missão que Deus me deu. Eu entrei nessa empresa, a CUDA, no dia 17 de dezembro de 2021. Esse processo começou lá, há 2 anos atrás.
Deus precisou colocar eu dentro do presídio para me ver, para trabalhar, para começar aquela obra. Me trouxe aqui para fora, fez eu passar o processo espiritual, a dor, o abandono, a crítica daqueles que deveriam estar junto comigo, a igreja, né, me desprezando, tirando meu ministério. Eu tive que passar por isso, é todo um processo para mim me despir dessas concepções religiosas. Então, irmão, mudou muita coisa em mim, mudou, irmãos. Eu congrego, mas hoje eu sou um homem totalmente diferente. O meu coração hoje ele é inclinado para o amor e a caridade e para abraçar o próximo. E eu não tinha hoje. O que eu tenho hoje aqui é uma vontade, é uma expressividade, é uma velocidade que eu tô com vontade de que aconteça logo de eu entrar lá dentro, porque eu quero saber o que Deus quer comigo. Eu ainda não sei, mas eu quero saber o que Deus quer comigo lá dentro. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grande obra, que Deus vai arrancar almas da mão de Satanás. Eu tenho certeza. A última palavra que esse presidente dessa associação, que eu falei para ele, não, eu fui preso, hoje eu não tenho uma igreja, assim, eu não defendo uma placa de igreja, eu não defendo uma instituição religiosa. Hoje eu tenho Cristo dentro de mim mais do que nunca. Ele é vivo mais do que nunca. Antigamente eu tinha um ministério, cuidava de uma igreja, agora eu cuido de uma causa dentro de mim. Agora não tem uma igreja, tem uma causa cristã, tem uma causa evangélica. Eu não sou mais pastor, eu não sou mais pregador, mas eu estou aqui para passar aqui o que tiver que passar. Se tiver que entrar no inferno, seu Luiz, ele falou assim, e você vai entrar dentro do inferno. Ele falou, mas você vai exigir, ele falou para mim assim, você vai exercer o seu apostolado. Eu falei, seu Luiz, eu não sei nem como, nem que jeito e nem porquê. Ele falou, mas no tempo certo a luz virá sobre ti e você vai exercer o teu apostolado. A hora que ele falou assim, irmão, deu vontade de dar um glória, um calamanaia, meu cabelo do corpo arrepiou. Que, né, em algum momento eu tava pensando que aquele homem tinha uma parte, né, porque uma parte espiritista, alguma coisa assim, né, e me assustava o jeito que ele falava, né, mas a hora que eu vi ele falando, você vai exercer seu apostolado aí dentro. E ali, irmãos, então eu tô aqui para finalizar esse vídeo para dizer para vocês, eu fui escolhido entre os 50, mas não fui escolhido entre os 50, eu fui escolhido entre os milhões e milhões e milhões, para fazer uma obra, para ser uma ferramenta, para ser uma arma, para ser um soldado, para ser homem de guerra e de batalha. Então eu venho aqui pedir para que os irmãos, acabou a prova, irmão, não acabou a prova, é uma luta que se começa, uma nova etapa na minha vida, é um novo emprego, né? Mas graças a Deus agora tem um salário. Irmão, mas veja bem, que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda, porque eu entrei lá, fui preso, sofrendo, e Deus tinha um plano de eu voltar lá. Acho que Deus gostou, né? Falou, não, vou mandar ele de volta para lá. Só que agora eu vou tomar um caminho na vida dele. Ele vai voltar lá, vai pregar minha palavra, vai arrancar as almas do inferno e ainda vai ganhar um bom salário. Glória a Deus. Glória a Deus, vou ganhar um bom salário, irmãos. E ali eu percebi assim, irmão, que vai ser um trabalho tranquilo. Que o principal, irmão, vai ser as guerras espirituais, irmão. Porque ali o demônio já deve estar preparado. Então eu conto com a oração de cada um de vós. Ora a Deus por mim, e eu vou manter, nós vamos manter esse canal aqui, irmão, é para que esse conhecimento, essa obra chega em todos quantos, né, quantos estão aí desanimados, desesperados, não tem uma resposta para sua vida, não sabe porque você não ficou rico, não sabe porque você só passa prova, você não sabe porque as coisas são esquisitas na tua vida. Então eu vim aqui para trazer luz, a luz do esclarecimento, para dizer para você que você é um escolhido. Se você só chora, só sofre, é guerra, é luta, é aflição, é batalhas que você não entende, é você planta e não colhe, é você constrói, aleluia, mas você vê as coisas não funcionar, é para te dizer, ei, tem aqui o irmão Beto e tem aí você desse lado, você é a mesma coisa, você é um escolhido, espera o tempo do propósito de Deus e vai chegar o tempo que Deus vos esclarecerá o porquê de tudo isso, entendeu? Porque quem vem escolhido nessa terra, ele vem aqui para uma batalha ampla, onde o adversário vai lutar contra ele, e ele vai trabalhar lá dentro do inferno, como escolhido. Você é lançado muitas das vezes no calabouço, como Jeremias, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque vocês são escolhidos para uma obra, e uma obra, irmão, uma obra que tem que ser de espanto, de exaltação. Essa minha obra, da minha prisão, das obras que Deus fez na cadeia, e se eu ajoelhar aqui agora, irmãos, e orar, irmão, Deus faz obras instantâneas e fantásticas. Por quê?
Porque os escolhidos têm um acesso liberado. Ele tem um acesso aonde ele entra, irmãos. Eu confesso, irmão, tem muitos irmãos que falam assim, irmão, quantas obras Deus fez na tua vida, irmão. Irmãos, mas não vê quanto nós já choramos. Aí vê quando nós oramos e Deus mandou o câncer embora, mas não lembro quanto foi o preço que nós pagamos para que o dom da libertação, quando Deus abre a nossa boca para pregar contra a enfermidade, para expulsar os demônios, Deus faz isso, irmão. Mas não sabe o tanto que sofre. Por quê? Porque o escolhido sofre. Mas você quer ver obra? Você vê obra, o escolhido vê obra. E eu tenho visto obra e vou continuar vendo obra. Irmão, eu não tenho mais esperança de ser rico, de ser um homem na largueza material, mas eu entendi o conceito, eu entendi a responsabilidade de ser chamado escolhido e carregar. E eu dou graças a Deus, irmão, porque a minha fé hoje, eu e a minha casa, hoje Deus chamou minha filha, Deus chamou meu filho. Esse domingo foi o primeiro cultinho de jovem, ele foi para auxiliar de jovem, e Deus vem trabalhando. Minha filha diz que já está pregando, tomada por Deus, já selado com a promessa, meus dois. E aqui nós estamos dando glória, irmãos. Eu sou hoje, é como se fosse um servo dentro dessa casa, mas com uma visão totalmente diferenciada, né, irmãos? A minha esposa, às vezes, até com a minha esposa, às vezes ela não entende algumas coisas, né? E eu tento passar para ela, porque o que tem dentro da minha vida é uma escolha de Deus para processos. Eu sou soldado para a batalha, quando termina uma já vem outra. Então por que eu não fiquei naquela empresa? Se eu tivesse empregado e essa empresa me chamasse, eu não iria. Se eu tivesse rico, eu não iria para a cadeia. Se eu tivesse com dinheiro, eu não ia voltar para ali, para a Cuda. Mas Deus tomou todos os caminhos e nós estamos aqui do jeito que Deus quer, aonde Deus quer, e Ele vai mandar nós para onde Ele quer. Então Deus que abençoe a todos, tá bom? Vou postar esse vídeo no canal. Deus que abençoe a todos que oraram. Então a partir de amanhã eu estou no presídio de novo. Voltei para o presídio, só que eu voltei para reinar agora. Satanás vai ter que correr. O que é de Deus, Deus vai tirar da mão de Satanás. Irmão, hoje eu entro lá, vi aqueles demônios lá, irmão, mas eu tenho certeza que vai chegar um dia que não vai ter uma estátua lá. Deus vai derrubar, como Deus fez, né? Vai derrubar as estátuas, vai derrubar os espíritos, e o nome de Deus vai ser glorificado. E vai ter obra, irmão, vai ter obra para contar. E nós vamos contar, e o mundo vai saber que um escolhido, usado Deus na terra, são obras terríveis. Vocês vão escutar obras terríveis. Deus que abençoe a todos, tá? Espero que cada um dos escolhidos, dos chamados que esteja assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, manda esse vídeo para teus irmãos, para tua família. Manda um recado aqui para mim, o que você achou, se você torceu para que essa porta abrisse. Muitos irmãos torceram, e teve um irmão, engraçado, irmão, Deus deu tanto sinal. Ontem eu tava passando assim no celular e de repente caiu, assim, irmão, por isso que eu falo, irmão, tem coisas na vida escolhida. Pro ser natural isso aqui não serve, serve pro escolhido. Passou no vídeo assim, ó, que eu passei o vídeo travou assim, mas pareceu uma mulher assim falando, olha, Rondônia, falou o nome do meu estado. Deus está virando a tua chave hoje, agora, você acredita? Deus está virando a tua chave agora. É um tempo novo, é uma história nova, é uma exaltação agora. Viu, Rondônia? Você que passou aqui agora, parou aqui agora, Deus profetiza para você. Eu estou virando a tua chave, a vitória é tua. A vitória é tua. Foi 5 minutos depois, o Senhor me ligou. Vamos marcar amanhã, reunião. Então são coisas, irmão, terríveis e nós vamos cantar muita obra, tá bom? Deus que abençoe. Sirvam a Deus com alegria. Tamo junto. Até depois do fim. Paz, Deus. Fica com Deus.